borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui Priscila. Não tô doida não, gente. Doutora Priscila Dutra, uma médica maravilhosa, e hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal. Então, pega o cafezinho, sem açúcar, senta aí e escuta o que a gente tem para falar. Priscila, prazer te receber aqui. E eu queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, da paixão pela medicina. Tá. E pelos esportes. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, é uma honra mesmo poder falar, principalmente para um público feminino, né, e contar um pouquinho da minha história. Então, desde pequenininha eu sabia que eu queria ser médica, desde 3 aninhos já falava que eu queria ser médica e fiz de tudo, né, para conseguir alcançar esse meu objetivo. Então, vim para Brasília, passei na UNB, que é aqui pertinho, Sim. né, então foram longos anos aqui. Então fiz medicina. Ao terminar, eu já tinha, né, esse meu lado também esportivo, que começou ali no meio da faculdade, vou estar contando um pouquinho para vocês como que foi. E quando eu finalizei a faculdade, eu sentia falta, assim, todo mundo te pergunta, né, quando você está no início, o que você vai fazer? Sim. E quando eu entrei, eu confesso que eu pensava muito em ser psiquiatra, porque eu lia muito e tinha casos na família, então eu me doei muito para esse lado durante a graduação. Ia muito atrás dos professores, né, farmacologia, mais voltada para medicações psiquiátricas, quando eu passei pela psiquiatria. E aí, realmente, quando eu comecei a fazer o estágio, eu fui vendo que era tudo muito pesado, né, era um ambiente assim que você terminava o Sim. atendimento muito carregada, e eu falei, não é isso que eu quero, ter que lidar todo dia com esse tipo de pessoa. E aí veio esse lado mais da saúde, né, então foi onde eu fui atrás de fazer minha formação, muito voltada para tratar pessoas que querem buscar uma longevidade, né, querem envelhecer bem, que hoje a nossa população ela é cada vez, né, mais velha, o pessoal tem a terceira idade aí, tem Sim. revolucionado. E aí foi onde eu busquei vários tipos de especialidades para unir tudo. Então hoje eu tenho formação em nutrologia, em endocrinologia, fiz medicina ayurvédica. Depois eu fui entrando muito nessa parte mais emocional, né? Uhum. Então, além de todos os cursos, ortomolecular, tudo, eu também fiz para conhecimento pessoal, tenho formação em Theta Healing, que mais que eu fiz? Fiz Reiki, todos Gente, esses cursos assim eu quis fazer. Também mexi muito com a parte dos ímãs, que você até colocou lá, fui fazendo tanta coisa, e eu até numa fase assim, eu tentava agregar isso no atendimento, uhum. mas depois, né, acho que o caminho vai tomando assim outro rumo, e não é algo que eu faço muito hoje na minha prática clínica, mas é interessante, porque você consegue sentir mais o paciente, Sim. né. Acaba que Então, você consegue, acho que melhorar um pouco em termos da sua consulta, que você consegue, mesmo que às vezes não aplique diretamente, mas você consegue ter uma abordagem é. melhor ali, entender melhor o que se passa, né. Multidimensional, assim, multidisciplinar, enfim. Então foi isso, eu tive uma fase de muita inquietude e eu queria me entender também e buscar mais Uhum. para ajudar na clínica. E foi onde eu fui fazendo, todos esses cursos assim que surgiu, eu ia fazendo, e isso me ajudou muito. E me conta uma coisa, você disse que entre ser médica e triatleta você encontrou seu propósito, é É. isso? Porque eu consegui unir as 2 paixões, né. Uhum. Muita gente que me procura hoje, assim, tem esse lado esportivo, às vezes Sim. chegam muito atletas para mim, e é muito mais fácil você conduzir um caso clínico de um atleta quando você sabe o que ele passa, né, você consegue prescrever de uma forma melhor, você consegue entender o universo dele. Então eu consegui unir todos os 2 aí em um só. E para a maior lição que você tem no consultório durante esse tempo de estar equilibrando aí a medicina com a performance nos esportes? Lição? Olha, eu acho que os 2 eles têm muito em comum, né, para você ter um bom rendimento, ser um atleta de alta performance, às vezes você tem que abrir mão de muita coisa e se dedicar muito. Uhum. Então isso parte alimentar, sono, os hábitos de vida, né.
E na medicina é a mesma coisa, para você conseguir ser um bom profissional, pra você conseguir destacar, você também tem que abrir mão de muita coisa. E estudar, e, né, se organizar. Então eu vejo que todos os dois, assim, eles meio que se Uhum. conectam. E você usa, você como a esportista ali, uma triatleta, você consegue, e tentando vivenciar no outro lado, você consegue agregar bem isso para estar melhorando a performance do seu do seu paciente, Com né? certeza. Com certeza absoluta. Eu acho que isso faz todo o diferencial. Eu vejo que às vezes eu recebo, atleta às vezes que foi em outro profissional, ou enfim, e você vê que a prescrição ou o que foi passado não condiz com a realidade dele, porque aquela pessoa não tem essa vivência, né. Uhum. Então isso me ajuda muito a conduzir. E como surgiu essa vontade de ser triatleta? Como começou essa rotina esportiva na sua vida? Então, se eu for contar toda a história, eu vou tentar resumir. Bom, eu era uma criança gordinha, né, então minha família toda, assim, tanto do talvez mais do lado materno, mas ainda mais Goiânia, tudo casa cheia, sempre muito Sim. quitutes, muitas coisas. Então eu cresci ali e na adolescência eu fui ficando bem pesadinha, e eu sempre gostei muito de esporte. Aí foi quando eu já sabia nadar bem os 4 estilos, e eu virei e falei: "Não, quero me dedicar à natação, treinar". Na época ninguém entendeu, minha mãe, meu pai: "Nossa, mas ninguém nunca nadou, como assim? Você vai treinar, você vai Sim. competir?". E eu chorei uma semana, assim, porque eles achavam que era um absurdo eu passar 2 horas treinando Hã. todos os dias. Como é que você vai ficar dentro de uma piscina, Eh, menino, esse e tanto de tempo? aí eles, né, viram que não tinha como, foi voto vencido lá em casa e eu comecei. E isso mudou minha vida, porque daí eu emagreci, né, fiquei uma adolescente, assim, eh, o ciclo de amigos é outro, né, você tem uma adolescência muito Sim. melhor. Então eu conheci Brasília vindo competir aqui, e eu fiz uma Uhum. profecia, vou contar. E aí comecei, treinava todos os dias, competia, campeonato brasileiro, isso e aquilo, então fui atleta de alto rendimento na infância e adolescência. E eu parei mesmo quando eu entrei no primeiro e segundo ano para dedicar mais aos estudos, né. Sim, Mas eu lembro que quando tinha aquele Torre Hotel, que hoje não é mais nada, sim. destruíram, a gente ficava sempre ali, porque era em frente ao Defer que a gente competia, né, então a gente ia a pé e tal. Uhum. Aí eu olhei pra torre, eu virei e falei assim, eu tinha uns 13, 14 anos: "Eu vou estudar aqui, eu vou passar no vestibular, vou vir morar aqui, vou fazer medicina". Falei, e realmente depois de Olha. alguns anos tudo aconteceu. E aí quando eu passei no vestibular, que eu vim, né, que deu tudo certo, você passa aquela fase horrorosa, que é muito tensa, aí vim pra Brasília, e aí eu sentia muita falta de fazer um esporte, de ter essa rotina de novo. Uhum. E aí aqui sempre, né, na L2 aqui, como é que é? Na L4, na L2, sempre academia e tal. E aí a minha turma, o pessoal era bem saudável, se cuidava bastante. Aí a gente começou a frequentar a academia na hora do almoço, revezava os carros. E aí eu lembro que eu comecei numa academia aqui na L2, que tinha aula de spinning, e eu acho engraçado que na época o professor de spinning, ele era um DJ, né. Entrava com Aham. aquele tanto de CD na aula, porque não tinha o que a gente tem hoje, né. Isso foi em Sim. 2003, 2004. E eu apaixonei, falei: "Nossa, eu nunca tinha feito spinning na minha vida", falei: "Que fantástico isso aqui". Aí, de repente, abriu um clube de corrida e eu já corria também por conta da natação, eu falei: "Ah, Sim. vou entrar". Aí beleza, comecei a correr e tudo, aí um colega meu de natação me viu passando férias na casa dos meus pais, e eu saía todo dia pra correr. Aí ele virou e falou: "Priscila, por que que você não faz triatlon?". Eu olhei assim pra cara dele e falei: "Você tá louco? Como assim? Como que eu vou conciliar, né?". Ele virou e falou: "É muito fácil", aí me levou e tal, me apresentou ao esporte. Aí eu voltei de férias e comecei. Na realidade eu competi, teve uma competição 3 semanas depois, eu fui super bem, fiquei em segundo na categoria, peguei a Então, bicicleta do meu durante a pai. faculdade, você já Foi. começou a prática do Aí, triatlo. mais ou menos ali no terceiro ano, eu comecei. E aí nunca mais Tá. parei. Aí segui. Aí todo mundo sabia: "Ah, Priscila, a que corre? Ah, tá, sei". Todo E mundo me como que era essa conhecia. rotina? Porque a medicina, ela é um curso que exige muito, e depois a residência eu acho que te exige mais ainda, e o triatleta, a carga de treino deles é alta, né? Depende da prova. Então, assim, quando eu comecei, era muito simples, porque eu fazia prova curta. Então, Uhum. eu conseguia descer, né, nos horários, eu mudei para uma academia que tinha piscina, na L4,
Então eu ia, nadava, e não era todo dia que eu nadava, então conseguia revezar. A bicicleta fazia muito indoor, fazia muito spinning, e a Uhum. corrida que era mais fácil. Aí compensava no final de semana. Quando eu comecei a dar plantão, também trocava os plantões, fazia um esquema lá que eu ficava na sexta para conseguir ter pelo menos o sábado ou o domingo mais livre. Tudo foi se encaixando, deu tudo certo. E Como que eu fui como fazendo. a sua fé e a prática esportiva garantem toda essa resiliência? Eu acho que tudo na sua vida, né, na nossa vida, é importante a gente acreditar, e a crença leva a nossa conexão, né, a nossa fé. E eu acho que toda essa minha formação também que eu fiz, toda essa busca era muito atrás disso, né, de me encontrar, de me entender, e a fé, assim, quando a gente fala, né, Deus e tal, sempre teve presente, né. Eu cresci numa Uhum. família que é muito católica, muito, sempre, assim, fez questão mesmo, né, de mostrar isso pra gente. E eu acho que uma coisa depende da outra, né, então quando você conecta tudo, dá certo, não tem erro não. Hum. E hoje no seu consultório você trabalha muito toda essa medicina integrativa, né? Uhum. E qual dos elementos que é mais negligenciado que você vê com os pacientes? Hoje o maior problema das pessoas é o estilo de vida. Eu acho que essa questão aí de rede social, das telas, tem atrapalhado muito, porque tá todo mundo muito ansioso, a velocidade que as informações chegam pra Uhum. gente é muito absurda, assim, não tem nem como comparar, né. Então as pessoas chegam muito cansadas, que eu acho que essa sobrecarga, e o problema também do sono, né, eu acho que todo mundo fica tão ali, ó, passando, rodando a página e tudo, que vai deitar, não consegue se desconectar, vira para um lado, vira para o outro. Então, assim, eu tenho uma queixa muito grande lá de ansiedade, Verdade. de insônia, e a gente sabe que tudo isso conecta com modulação de cortisol, de hormônios e tudo. Sim, Então, essa ansiedade leva a pessoa a realmente começar a comer mais. Então, você vê que tá tudo uma coisa junto com a outra. Mas o que a gente mais vê é isso, estilo de vida. As pessoas não têm tempo para fazer sua refeição, todo mundo compra tudo pronto, é muito fácil você entrar no iFood e sim, pedir, pedindo. e uma coisa vai levando, assim, né, de repente a pessoa chega lá, ela tá exausta, né, quando você olha, pede um perfil ali metabólico, ela tá com uma insulina extremamente alta, tá com os hormônios desregulados, e às vezes já chegam tomando medicação, né, para o sono, um ansiolítico, e essa bola de neve. Então você vê que tá tudo muito com o estilo de vida que a gente tem hoje, o meio, né, como que as coisas estão. Então é difícil mesmo você conseguir organizar, e às vezes é o trabalho da pessoa, não tem Sim, como. Então cada, né, paciente é um universo, mas a sim. gente tenta fazer o máximo, né, para ajudar. E como vai sendo, assim, o seu direcionamento, assim, para estar conseguindo fazer essas pequenas mudanças? E tem que ser É. de pouco em pouco, né, porque não adianta ser radical, porque eu acho que a chance de você ser radical, a Não pessoa dá, não volta vai, muito paciente, tudo que rápido. é radical não dura, né. O paciente, ele se não encaixa na rotina dele, ele não vai seguir. Sim. Então eu acho que assim, a gente tem que fazer negociações com o paciente. E sempre ele vai por uma dor maior. Se ele te procurou é porque teve algum gatilho nesse estilo de vida Uhum. aí dele. Então você trata aquela dor ali que está mais latente. E às vezes a pessoa já começa a entender, ver resultado, e aí vai ficando mais fácil você ir desdobrando as outras coisas também. Então é isso, é barganha. Você troca uma coisa, põe outra, ajuda, coloca uma medicação, uma coisa ali, aqui, vai tudo dando certo. E o que você vê no consultório, assim, na sua rotina, do impacto da mente no corpo, as reações que acontecem no corpo desencadeadas pela mente? A gente vê muitas pessoas doentes pelos pensamentos, né. Eh, eu recebo muito, engraçado que é até chato falar isso, mas lá na clínica a gente já consegue mapear. Então eu, minha enfermeira, minha secretária, a gente, em pouco, assim, em uma consulta a gente já vê esse paciente, o problema dele não é nem tão físico, Uhum. é muito mais a mente dele, as coisas que ele guarda, enfim, os traumas que ele tem que estão reverberando ali para o físico dele. Então, eu hoje tenho uma psicóloga que me ajuda nos atendimentos, porque tem alguns casos que não dá só para eu Você já conduzir. Eu integra encarrego, ela no tratamento. até assim, nem adiciono custo para o paciente.
Aí ela faz a avaliação para mim e me ajuda, porque tem alguns casos que complica muito. Então eu Uhum. preciso ter essa união. E o que você fala para a gente hoje da alimentação consciente, dessa tanto de suplementação que se está consumindo? Suplementação, você fala de, por exemplo, de cápsulas de vitamina ou de Sim, whey, sim, essas coisas. é isso. Hoje a oferta é muito grande, tem muitas empresas faturando muito com isso. E existem empresas muito boas que produzem suplementos que eu acho que são muito interessantes e outras que nem tanto, que é muito mais mercado, isso a gente vê demais. E pela falta de informação, às vezes pelo excesso e a informação também errada, pela questão da venda, Uhum. né, as pessoas acontece 2 fatores, às vezes a pessoa ela tá tomando coisas realmente que não são Hum, necessárias, ou às vezes ela tá tomando em excesso, porque ela compra um suplemento que, na verdade, também o outro é a mesma coisa. E às vezes eu recebo, me dá muito trabalho, paciente que chega lá com 10, 15 vidros, potes, ou viajou e trouxe de fora e quer que eu arrume tudo, que eu organize tudo. E aí eu vou por partes, explico, porque nem sempre você precisa daquilo tudo, né. uhum. É claro, hoje a alimentação nossa deixa a desejar muito, até o pessoal fala: "O nosso solo não é o mesmo, esse tanto de agrotóxico que Sim. são usados", né. Então a gente precisa estar com o intestino muito legal para fazer a absorção correta. Então eu sempre falo: "Quer começar por alguma coisa? Vamos começar pelo intestino, Uhum. porque é ele que tem que absorver tudo". Então nem sempre adianta a pessoa ter esse tanto de cápsula, se ela não consegue absorver tudo tão bem, Sim. né. Aí eu vou Mas conversando eu e tô te conversando. perguntando porque eu fui fazer uma avaliação para Desparasitação. desparasitação. Uhum. E aí era uma terapeuta, ela pegou e virou assim: "Quais os suplementos que você toma?" Aí eu: "Nenhum". Aí ela: "Como assim nenhum? Na sua idade precisa tomar?" Eu falei: "Mas eu não tomo". É, assim, Aí hoje depois eu falei: "Nossa gente, será que era pra eu estar tomando alguma coisa?" é porque hoje tem algumas coisas, assim, que meio que banalizaram, mas tudo começou talvez depois da pandemia, né, o pessoal começou muito com esse negócio da vitamina D, zinco, Sim, vitamina C, cúrcuma, então assim, o combo ômega 3, né. E aí como você vai ali na farmácia e compra, sim. geralmente todo mundo toma alguma coisa, B12 que todo mundo lê Não, muito, que faz bem para o cérebro. hoje é muito esse que você o acesso à informação que é É. muito alto, é muita divulgação, é muito merchandising, é muita propaganda, e aí você fala propaganda: "Ah, isso faz bem para isso", aí você: "Opa, vou comprar. Ah, isso faz bem para aquilo, você vou comprar", e você vai comprando, e quando você vê você já tem um Um monte arsenal. de coisa, desnecessárias, né. Mas talvez ela tenha falado, tipo: "Ai, você não usa um colágeno", alguma coisa assim, não sei, porque é meio que, Aí eu falei: né. "Mas era para eu estar tomando?" É. Então a gente tem que tomar cuidado, porque faz sem direcionamento, sem orientação, Sim, às vezes está gastando um dinheiro, né, que poderia estar sendo otimizado. Então eu explico isso bastante lá. é que eu falei isso da internet, que eu tenho um amigo, um conhecido que vê a propaganda, compra, vê outra É. propaganda, compra, e de repente tá tomando um monte. E a internet rastreia, né, vê que você Uai, procura, o que que você gosta, você olhou em um, aí comprou. depois começa, você só vai receber aquilo. É, então acontece mesmo, recebo muito. Eu sempre, antes da consulta, eu mando um pré-formulário para eu já conhecer o paciente. Uhum. Aí lá tem, sempre, é raro eu receber algum paciente que fala que não usa nada. Geralmente sempre usa A alguma maioria tá coisinha. usando alguma coisa. É, então por isso que ela deve ter assustado. É, porque foi assim: "Mas você tem certeza que você não toma nada?" Eu falei: "Nada". Eu falei: "Até porque eu sou péssima pra tomar remédio, tomo Esquece, 3 dias e daí esquece. É o mal já de grande esqueço". parte, é. Tem isso sim. Eu falei que agora eu tô tomando um que ele fica do lado da cama, assim, porque eu falei: "Não é possível que agora eu vou É, esquecer". você tem que colocar no local que você passa todo dia e É. várias vezes, que aí você olha, não esquece. Sim. E o quanto o sono é importante em todo esse processo? Tudo é um dos pilares mais importantes. O sono, ele é como se fosse uma faxina cerebral. Então, quando você dorme, você tem muitas coisas que vão acontecer para fazer a limpeza, tratar sua memória, fixar os conteúdos que você Uhum. aprendeu no dia. E também dá comandos para a produção de vários hormônios. Então, a pessoa que não dorme bem,
ela começa a produzir muito mais radical livre, ela envelhece muito mais, ela realmente tem um déficit da memória. Então o sono é, assim, de todos os pilares, eu acho que um dos que a gente tem que tomar bastante cuidado. E hoje as pessoas usam muito, eu chamo de hipnóticos, né, porque a maioria Sim. dessas medicações, né, Zolpidem, o próprio Rivotril, o Alprazolam, todos eles são medicamentos que a pessoa, ela toma e na realidade ela não vai passar as fases do sono, né. Ela vai fechar o olho ali e dormir, mas teoricamente ela não vai ter esse descanso com toda essa limpeza. Uhum. E meio que assim, tudo bem, ela dorme, mas ela não faz aquele Não sono faz. fisiológico e hoje as pessoas estão viciadas, né, nessas medicações. É. Então é um problema também que eu enfrento lá, para tentar desmamar esse tipo de Eu medicamento. eu atendi uma paciente e conversando, assim, aí chegou um certo quando a pessoa já vai criando mais intimidade, com certeza porque eu tô tratando a boca dela, se ela não vai me contar coisas do geral, mas Uhum. aí em uma das consultas, conversando muito, ela falou assim: "Não, porque" aí me assustou, ela falou assim: "Eu tomo um remédio pra dormir, E um pra aí eu acordar. tomo um pra acordar, Ah, e eu aham. tomo um pra dar conta de fazer o que eu tenho que fazer no dia, pra eu não Uhum. ficar ansiosa, nervosa". Recebo muita gente assim. Aí eu falei: "Mas o que que você tá sentindo?", né. Uhum. Aí ela falou assim: "Não, mas eu tô bem mais calma". Eu falei: "Uai, mas você tá dopada, né, você tá É. total sobre influência de medicamento". É isso, porque daí você pensa, você usa uma medicação que na realidade te induz a um sono que é um sono que não vai te restaurar. Você acorda no outro dia, você tá o bagaço. O acúmulo disso tudo, você não vai ter energia para fazer as coisas. Aí você vai tomar alguma medicação para Sim. aumentar sua dopamina. Então as pessoas usam muito hoje a lisdexanfetamina, que é o princípio ativo do Venvance, né? Uhum. Virou moda. Então, assim, as pessoas usam ou fracionam a dose, usa metade de manhã, metade à tarde. Por quê? Porque daí ele te traz, é como se você tomasse várias xícaras de café de uma vez, né? Acorda e tal, Ó. consegue fazer. Mas aí na hora que chega, né, você perde o ciclo circadiano do sono e vigília. Então, na hora que chega o momento de você dormir, você não tem aquele sono. Porque aí você estava ali sob um estimulante, então você tem que tomar de novo a medicação para dormir. E é difícil, quando chega um paciente assim, é difícil para desmamar, Sim. para fazer ele voltar a ter fisiologia normal, que ele nasceu com ela, né. E tem que ver, porque vai ficar muitos dias sem dormir, até o corpo entender, até a gente usar coisas naturais. Uhum. Vai realmente, durante o dia, ter muita dificuldade, mas às vezes a gente consegue. Tem paciente que chega lá porque muitos deles não fazem exercício, Sim. tudo. Nossa, então você tem que mudar muita coisa. É mudança na rotina de vida. É, total. Então a pessoa tem que querer, mas Uhum. geralmente quando o paciente procura, ele quer mudar, então isso já me ajuda. Sim. Aí a gente segue, tentando ao máximo, E falando nisso, a gente ama ouvir histórias. Então eu certo. queria que tivesse um relato de algum paciente, lógico, sem identificar, que te tocou profundamente, assim, que foi uma mudança muito positiva, aquela que emociona, sabe? Olha, eu já tenho de consultório uns 13 anos, e eu já tive muitas assim mesmo, de paciente de às vezes até chora emocionado, né, "Poxa, você Sim. mudou e tal". Mais recente, trabalhando muito com essa área de emagrecimento, eu tenho um caso de uma paciente que chegou, ela estava de muleta, na realidade estava de bengala, por conta do sobrepeso, tamanho sobrepeso dela, e ela sentou e chorou e falou que eu era a última esperança, que ela não queria passar por uma bariátrica. E foi uma consulta, né, que você vê ali a real situação da pessoa e se compadece, assim, que você fala: "Poxa, é difícil, né, para Sim. quem tá do outro lado". Assim, foi até pouco tempo, né, em torno aí de uns 5 meses, por aí, a gente já tinha emagrecido quase 50 quilos, com o tratamento, com tudo. E hoje ela chega lá, assim, e agradece, e "Nossa, você mudou minha vida", e a autoestima dela, Uhum. tudo, né. E sempre quando a pessoa ela vem com uma obesidade importante, ela vem com muitas dores juntas também, assim, Sim. muita carga, né, muito problema pessoal. E eu escuto muita história, muita coisa. E quando, pelo menos a autoestima da pessoa volta, é recuperada,
você vê que muitos dos problemas dela também ficam mais fáceis dela resolver. Então é direto, assim, a gente tem muito relato, muito paciente que às vezes grava depoimento. Então tem muita coisa, assim, que eu já tive. Tem pessoas que às vezes você nem imagina o impacto que você teve na vida dela. Aí depois de um tempo ela, nossa, você lembra que eu vim aqui e tal? Foi por sua causa que isso aconteceu, que isso mudou. É muito gratificante. Tem dia que a gente sai muito Sim. feliz, assim, tipo, nossa, vale a pena. Porque também não é fácil você ficar ali, É. né? Você fala, nossa, olha, por mais que nem sempre a gente ganha, né? Quando tem uma vitória assim, vale a pena por todas as outras. Então é bem legal. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu gosto muito. Ah, impactar positivamente na vida das pessoas É, é transformador para elas, é transformador para a gente, né? é, Porque você se sente realizado no que você está fazendo. com certeza. Então tem muitos, assim, agora que a gente está mais focado nesses tratamentos para emagrecer, a gente tem muitos relatos. Isso é muito Essa bom. que você falou, citou da bengala, ela manteve, assim, Não, tá ó, indo, tá, tá, tá indo, tá a em gente tratamento ainda tá em ainda. tratamento. Mas já foi, assim, uma virada, já desceu os 3 dígitos. Então isso já é super significativo. E aí você também agiu tipo como uma coach médica de estar estimulando a atividade É. física, essa mudança de É, isso eu acho que assim, os pacientes quando chegam lá na minha sala, eles já olham, né, que ela é toda temática, muito voltada para o esporte. Então tem uma foto minha uhum, bem grande, fazendo as 3 modalidades, tem várias medalhas, troféus. E aí eu nem preciso falar muito, porque eu já tenho as mensagens ali em sim, volta. Mas a como pessoa já se impacta na hora que entra no consultório. exatamente. Mas como lá o tratamento é semanal, então a gente conversa toda vez que eles vão lá, a gente tá ali conversando, perguntando, e isso motiva, né. Então eles têm sim, eu falo: "Vocês têm que prestar conta toda semana", Sim, e isso também eles vão mudando, né, as coisas vão acontecendo e vão ficando mais leves, aí fica mais fácil pra fazer exercício, que muitos chegam pra mim com essa queixa: "Eu não faço porque é difícil pra mim". Pensa, desse tamanho, fazer um exercício, é, ou eu tenho vergonha de ir pra academia. A maioria, eu não gosto de academia. é. Aí por que que não gosta? Porque tá se olhando no espelho o tempo todo, porque tem vergonha de pegar o aparelho e, né, Uhum. não saber ali E como é que chegar vai lá, o que que eu vou fazer com fazer. esse aparelho? Exatamente. Aí a primeira coisa que eu falo, você não precisa ir para uma sala de musculação, procura uma aula coletiva. Hoje Brasília tá cheio desses estúdios que você paga aula avulsa e Sim. tem várias coisas. Então procura, vai em um, vai em outro. Se você se identificar com a dança, vai pra dança. Então assim, você vai trabalhando com o lúdico até eles, ah, não, agora Uhum. sim, tal, se sentirem, se pertencer àquele Aham, se ambiente, sentir à entendeu? vontade para estar numa sala de musculação, É. né, que é mais solitário, né. É. Aí as coisas vão acontecendo. E como que é para criar um plano de ação, assim, viável para para os pacientes que são muito ocupados? É Porque eu difícil. imagino que chega lá e fala assim: "Doutora Priscila, eu não tenho tempo pra nada, viu?" É, assim, já tive casos, assim, de, sei lá, executivos que viajam muito e tal, que realmente fica bem complicado o tratamento. Hoje, assim, como a gente faz muita coisa lá na clínica, o pessoal tem se organizado muito bem. Eles conseguem ir, mesmo já recebi diretores de empresas e tal que viajam, às vezes eles conseguem, sabe, ou leva medicação, dá um jeito aqui, um jeito ali. E vai encaixando, vai muito da vontade da pessoa, né. Mas Uhum. já recebi alguns casos, assim, que eu não sabia que eu ia fazer não, porque eu falava: "Meu Deus do céu, como que eu vou encaixar isso aqui?". Aí você vai conversando com o paciente, vai tentando por partes Aham. e ele vai vendo benefício, vai vendo resultado, e vai incorporando aquilo ali. É isso. É, você tem que provocar neles uma mudança do mindset, né. É, e aí você vai conseguindo de pouquinho, né. E a coisa a chave vira. Tem uns que você acha que nem vai dar certo e vinga. Quando você vê, foi. É isso. E como é que tá hoje a doutora Priscila, médica, triatleta e mamãe? Pois é, a Melinda foi o meu maior Ironman, né, porque nesses anos todos, meio Ironman eu nem sei quantos eu fiz, mas Ironman eu fiz 5 e a prova mais desafiadora. Você estava perguntando como é que você fazia e tal.
É uma prova de muito volume, de muitas horas, de Sim. muita dedicação. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sei como é que eu dava conta. Que teve uma época que eu dava plantão, eu já atendia, e eu não sei como que E eu fazia treinava tudo. ainda. Volume alto. E eu acho que não sei se era a idade, que era mais nova, não tinha. Mas eu conseguia e fazia tudo muito bem, eu dava um jeito. Eu também não tinha minha clínica na época. Uhum. Eu acho que meus últimos Ironmans eu tava assim, bem no início da clínica. E aí depois você assume mais responsabilidade, você vai vendo que vai ficando tudo mais complicado. Para engravidar, como eu te falei, foi um Sim. desafio muito grande, né? Eu não imaginava que eu ia ter que passar por tantas, pensava que era, vou decidir e vai acontecer. E não foi, então foi assim, como foi o momento da minha vida que eu me vi como uma paciente, Sim. né? Porque até então eu nunca tinha tido nada grave, nada de ter que ficar indo em médicos, mas foi a primeira vez, acho que eu nunca fiz tanto exame na minha vida, eu nunca fui em tantos médicos na minha vida, eu nunca pesquisei tanto. Sabe, assim, quando você fala que eu falava: "Gente, como que ninguém consegue entender o que que eu tenho, ninguém descobre o que que eu tenho", porque eu não tinha diagnóstico, né. Então todos os médicos que eu rodei Brasília: "Ah, você tem infertilidade sem causa aparente, FIV". Ia lá e fazia. Então, assim, hoje você vê, eu converso com os meus pacientes, tem Sim. umas que fazem 1, 2 e não aguentam, eu fiz 6 em 1 ano. Então eu fui muito Não, assim, persistente. você é um exemplo para as mulheres de muita É, resiliência. fiz 6. E aí essas transferências todas, né, eu tive 2 que realmente deram positivo e depois perdi. E assim, você fica pensando, né, poxa, transferi 8, né, 8 possíveis bebês aí. E aí foi onde eu tive que reduzir mesmo a minha carga de esporte, me ajudava muito. Sim. Mas eu me afastei um pouco das provas, porque era incompatível. A Que você cada precisava ciclo seguir o é, tratamento, né. você cresce muito os ovários, os folículos, né, deixa os ovários muito grandes, então todos olhavam para mim e falavam: "Você não pode fazer nada de impacto, porque você pode ter uma torção, e se você tiver uma torção, você vai perder seus ovários". Então, assim, um ou outro médico que às vezes falava: "Não, faz com cautela", mas tinha uns que falavam assim: "Yoga, é a única coisa que você pode fazer e Sim. mais nada". Então, como eu me conheço, eu ia fazendo ia assim, na medida que eu sabia que ia dar tudo certo. Então, todos esses procedimentos, né, durante a estimulação, quando vai chegando no final, realmente não é tão legal você fazer. E depois que você faz a captação, também você fica um período ali, mas era rápido. E aí, na sequência, eu já voltava. Então, não tive tanto prejuízo. Eu segui Sim. treinando, fazia algumas corridas, mas fazer prova de triatlon mesmo, aí foi onde eu dei um tempo. Aí, finalmente consegui, deu certo, né? Então, eu engravidei, mantive uma gestação super ativa. E Eu, como foi o estar recebendo essa notícia, assim, tá vendo o exame depois de tudo isso que você passou? Então, o problema foi que a gente achava que não ia dar certo, entendeu? Ah, Porque como eu já tinha tido positivos antes, o dela deu um positivaço, assim, de primeira, foi mais alto de todos. E como eu tinha acesso a ficar fazendo exame, eu fazia beta sanguínea a cada 2 dias. Aí eu fui vendo certinho, eu não, tá evoluindo muito muito. bem, certinho. Só que eu comecei a ter sangramento. E foi muita coincidência, porque a médica que fez minha FIV foi consultar comigo. E aí, pouco antes dela entrar na consulta, eu fui ao banheiro e sangrei. Quando eu entrei, eu olhei assim pra ela, você não vai acreditar, eu acabei de sangrar. Ela, meu Deus, não, calma aí. Ela, amanhã cedo, que era a última consulta do dia dela, você Sim. vai lá pra gente fazer a ultrassom pra ver se tá tudo bem. E não achavam de onde que era esse sangramento. Então eu fiquei fazendo ultrassom a cada 2 dias, tomando aquele tanto de No hormônio. Quem descobriu foi a doutora Daphne, que aí a Gabriela virou e falou: vai procurar a doutora Daphne, que eu acho que ela vai conseguir achar esse seu sangramento. Isso que eu já tinha passado em outros médicos também e médicos. tal. E ela achou. Então era a minha placentação, tava com uma artériazinha lá que vinha e eu sangrava sempre no fim do dia. Então eu passei até ali, acho que as primeiras 14 semanas na corda bamba. Você vai ou não vai? Vai ou não vai? Até que foi, e aí a Daphne muito tranquila, pode fazer seu esporte, pode fazer tudo. Aí eu corri até a 36ª semana. Então, Olha. Aí depois realmente estava ficando muito difícil. Uhum. E eu ficava, né, já estava ali: "Ai meu Deus, qualquer coisa ela já pode nascer, então deixa eu ficar quieta". Aí eu evitei fazer exercício de muito impacto.
E agora a rotina de mamãe aí, junto com a rotina de médica? Dei muita sorte, porque ela é bem tranquila. Então, é uma criança, assim, que acorda, ela dorme, vai acordar lá para o início da manhã já, então a gente tem quase uma noite Olha, completa de sono, não teve cólica. Então, assim, ela não me deu nenhum tipo de trabalho, eu voltei a atender com 31 dias, foi super tranquilo, e assim a gente segue. Ela é bem tranquila, olha que entende a mãe bênção. que tem, é. Fala assim, não, deixa eu dar É. um alívio para minha mãe. É. Então já voltei a treinar, fazer as coisas. Tá indo tudo muito bem. E assim, vamos seguir, se Deus quiser. E se a Priscila de hoje precisasse escrever uma carta para a Priscila de 20 anos atrás? O que escreveria nessa carta? É engraçado, assim, que talvez eu não desenhasse a minha vida dessa forma, que é hoje. Mas quando eu olho, eu vejo que não poderia ser melhor do que é hoje, né? Com todos os desafios que eu já tive. E tem, assim, eu acho que eu escreveria isso, que vai dar tudo muito certo, mas que não precisa ser daquele jeito, naquela hora, naquele momento. Que a vida ela vai sabendo, ela tem a sua própria inteligência e que ela vai conseguindo conduzir as coisas. Então, para eu ficar tranquila, seguir minha intuição, que no final Vai dar tudo a certo. gente chega no mesmo lugar. É o que eu falo para os pacientes, a gente tem vários caminhos para chegar naquele lugar. Então, não, porque às vezes o paciente ia querendo ouvir sua opinião, né? Eu falo, não Sim. tá errada, mas eu escolheria esse caminho. Então é isso, acho que às vezes a gente tem que pegar mais leve com a gente, né? Menos cobrança, né, É. nesse mundo tão competitivo, tão agitado. É. Então, E o que fala te isso. faz sentir viva hoje? Olha, impactar a vida das pessoas é algo que me traz muita alegria, poder ajudar, saber que você faz a diferença, né? Que você não está ali só para prescrever, mas que você está ali para motivar, para dar seu exemplo, para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Então, isso é muito legal, né? Ser exemplo nas coisas que eu sou boa ou que eu tenho mais facilidade. Então, isso é muito gratificante para mim, né? Eu acho que é isso, assim, se tem uma coisa que me faz feliz é ver a outra pessoa bem e feliz também. Então isso pra mim já basta, já me realiza. E deixa para as nossas borboletas uma frase final de reflexão, de motivação, de estímulo. Então, quando eu competi, assim, essas provas mais, né, difíceis, porque não fiz só Ironman, fiz muita prova de aventura, eu já me enfiei em cada coisa que nem eu acredito. Que era assim, sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz. Então, assim, para outra pessoa, às vezes, né, nossa, Sim. como? Isso é inviável. Eu não colocava barreiras e eu acho que em nada, assim, eu coloquei, né, até hoje. Até a gestação mesmo, quantas pessoas poderiam ter falado que era impossível e que não iria dar Sim. certo, e eu, para mim não tinha essa conversa, até onde houvesse esperança eu iria até o fim. Então eu acho que essa frase, eu sempre carreguei ela, que a gente, que é possível sim, que a gente consegue ir lá e fazer e ninguém é incapaz. Então isso eu sempre levei, desde o meu primeiro Ironman até hoje. É isso. Muito boa essa frase. É. E Então, fala pra gente onde nós te achamos nas redes sociais, deixa aí todos os tá, endereços, todos os contatos. tá. Então, hoje o meu Instagram é @DRA, né, de doutora, Priscila Dutra, com 2 L's, tudo junto. Então, DRA Priscila Dutra. Tem o meu site também, que tem muita informação lá, que é doutora Priscila Dutra, também igual no instagram.com.br. Tem o Instagram do Espaço Revigore, que é a minha clínica, que também é sem cedilha, Spaco Revigore, tudo junto. Então, vocês podem me achar lá. E é isso. Tem meu canal no YouTube também, que está bem desatualizado, mas tem muita coisa lá, que é só colocar a doutora Priscila. Facebook também, doutora Priscila. Então a gente tá aí nas redes. Em todas. Em todas. É difícil alimentar, mas a gente tenta. Mas a gente, aos pouquinhos, a gente, no nosso ritmo, A gente faz. Tá tudo lá.
Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar um pouco mais da sua história, porque é uma história de inspiração, assim, uma médica, uma triatleta, agora mãe, né, uma jornada aí tripla, e o quanto você faz diferença na vida das pessoas. Acho que foi muito bom o nosso bate-papo. Eu que Obrigada. agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. E é muito bom, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Sim. Sabe muito pouco. E como, né, todo mundo, eu tenho uma bagagem grande, acho que eu falei só um pouquinho aqui dela. Mas estamos aí. Não, Gostei mas muito, agradeço demais tá essa ótimo. oportunidade. E borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Pri. Eu espero que vocês tenham amado muito esse bate-papo que falando de bem-estar, né, de como a gente se sentir melhor, que é possível sim, que a gente tem profissionais qualificados que nos ajudam. E sempre aquela diquinha aí de saúde bucal que vocês podem buscar lá no meu Instagram, porque saúde bucal também é muito importante. @DRA Priscila Pagioro. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Estamos aprovadas? Passou